Boa noite, ouvintes da Rádio Mix Lajaica. Hoje vamos falar um pouquinho da Proclamação da República. Bem, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e representou o fim do segundo reinado e o início do período republicano. Quais foram as causas da Proclamação da República? Bem, as causas estão ligadas à crise do segundo reinado. O movimento republicano se apresentou como a solução para essa crise, angariando apoio da elite brasileira. Apesar do apoio popular à pessoa do imperador, o seu governo já não era mais efetivo, já não conseguia conter a crise do final do século XIX. A historiografia tem por tradição denominar as causas da proclamação da República como questões. E a questão militar foi o atrito entre o Dom Pedro II e os militares. Aproveitando a força da vitória na Guerra do Paraguai, os militares quiseram participar efetivamente da política brasileira, mas Dom Pedro impediu essa participação. O exército, em especial, mostrava-se como salvador da pátria, como se fosse o único detentor da solução para a crise enfrentada pelo Império. A união entre o Império e a Igreja também foi motivo de atritos entre Dom Pedro II e religiosos católicos, procurando seguir as normas vindas do Vaticano no final do século XIX, de combate à maçonaria. Vários bispos proibiram a participação de maçons em qualquer ordem religiosa, ao mandar prender os bispos que decidiram cumprir à risca tal medida. A questão religiosa provocou um rompimento entre o imperador e o catolicismo. Outra questão determinante para o fim do Império e a consequente proclamação da República foi o fim da escravidão. A abolição aconteceu sem nenhum pagamento de indenização. Com isso, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano. Na época, esses fazendeiros foram chamados de republicanos de última hora. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar para o meu amigo Igor Oliveira. Fala aí, Igor. Boa tarde, ouvintes da Mix Lajaica, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre o Marechal Deodoro da Fonseca e como ele se tornou o primeiro presidente do Brasil. Vamos lá. O Marechal Deodoro da Fonseca é conhecido por ter sido o primeiro presidente do Brasil e esteve à frente do cargo de 1889 a 1891. E seu governo é dividido pelos historiadores em duas fases, uma provisória e outra constitucional. Nós vamos falar sobre a provisória. Como Deodoro se tornou presidente do Brasil? Foi a proclamação da República que resultou na escolha do Marechal como presidente brasileiro em 1889. Esse acontecimento ocorreu pelo progressivo enfraquecimento da influência da monarquia no exército entre os cafeicultores paulistas, grupos que, por interesses específicos, passaram a apoiar a República. O governo teve extensão de 15 meses, e a disputa entre liberais e positivistas para definir o rumo do país era intensa. Outra questão importante dessa fase foi a preocupação governamental em substituir ou apagar antigos símbolos monárquicos por novos símbolos republicanos. Assim, com a proclamação, diversos topônimos foram modificados pelo novo governo. Além da desconstrução dos símbolos monárquicos, o novo governo também precisava dar sustentação política para si. Por isso, as instituições monárquicas, como o gabinete ministerial, foram extintas. E os cargos administrativos do governo republicano foram ocupados por republicanos como Quintino Bocaiúva, Demétrio Ribeiro e Campos Salles. Para impedir o território nacional fragmentar-se, foi aprovada a grande naturalização, isto é, a naturalização de todos os estrangeiros residentes no país daquela época. A separação do Estado e da Igreja também foi determinada nesse governo. Agora sobre o encilhamento. Além de toda a crise política que marcou a mudança do regime, o governo de Deodoro da Fonseca encarou uma das crises econômicas mais graves da nossa história, o encilhamento. Essa crise foi consequência das ações tomadas por Rui Barbosa, enquanto ocupava o Ministério da Fazenda. Na época, o país passava por grandes transformações e uma das mais sensíveis era a abolição do trabalho escravo dos negros, que aconteceu em 1888. A abolição tinha dado liberdade a aproximadamente 700 mil pessoas, o que tornou a demanda por papel moeda muito grande. Como a quantidade de papel moeda em circulação era insuficiente, o ministro resolveu promover mudanças.
Com isso, em 17 de janeiro de 1890, foi aprovada a Lei Bancária. A aprovação da lei aconteceu sem o conhecimento do presidente. Com essa lei, Rui Barbosa permitiu que bancos privados pudessem emitir papel-moeda. Além disso, foram criados mecanismos visando o desenvolvimento econômico do país e de incentivo ao mercado capital. O resultado foi terrível. Uma série de sociedades anônimas começou a surgir no país. A especulação na bolsa de valores disparou e criou-se uma ideia de falsa prosperidade. Quando essa bolha estourou, as sociedades anônimas que surgiram começaram a falir e a moeda brasileira perdendo valor. O encilhamento estendeu-se pelos 3 primeiros governos republicanos do Brasil, e somente durante o governo de Prudente Moraes a situação foi controlada. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Mix Lajaica. Hoje eu vou falar um pouco sobre o governo constitucional de Marechal Deodoro da Fonseca. É conhecido por ter sido o primeiro presidente do Brasil governando o país de 1889 a 1891. O governo de Deodoro da Fonseca é dividido pelos historiadores em 2 fases, provisória e constitucional. Esse comando foi conturbado e ficou marcado por uma das piores crises econômicas da história do Brasil e pelos desentendimentos entre o presidente e os parlamentares. Com a nomeação de Deodoro da Fonseca para a presidência, iniciou-se o governo provisório, que teve extensão de 15 meses. Nesse período, uma das grandes preocupações governamentais era de substituir os grandes símbolos monárquicos por símbolos republicanos e garantir os interesses e os privilégios da elite que o compunha. O novo governo procurou escorar-se na maior quantidade possível de republicanos, e assim os cargos governamentais foram ocupados integralmente por republicanos como Rui Barbosa, Benjamin Constant e Campos Salles. A ideia era dar sustentação ao novo regime em políticos e pessoas republicanas, promovendo assim o afastamento dos monarquistas das funções de poder. A fase constitucional do governo de Deodoro foi resultado da convocação de eleição em junho de 1890, pela formação de uma Assembleia Constituinte. Essa eleição aconteceu em setembro, e a Assembleia tomou posse em dezembro de 1890. Era formada integralmente por membros de classe média e elite do país. Os trabalhos dessa Constituinte resultaram na promulgação da Constituição de 1891, que determinou uma série de mudanças no país, como a proibição do voto dos analfabetos, o voto universal masculino, a imposição dos 3 poderes, a imposição do federalismo e de uma cláusula pétrea, que proibiu o retorno do país para o regime monárquico. Com a promulgação da nova Constituição, foi realizada uma eleição presidencial indireta. Os principais candidatos a presidente foram o militar Deodoro da Fonseca e o civil Prudente de Moraes. E a vice, os principais nomes eram de 2 militares, Eduardo Wandelcock e Floriano Peixoto. Os eleitos foram Deodoro da Fonseca para presidente e Floriano Peixoto para vice. O governo constitucional de Deodoro, no entanto, durou apenas 9 meses, isso porque o presidente mostrou-se indisposto a governar dentro de um sistema republicano e procurou exercer seu poder de maneira centralizada e autoritária. O resultado disso foi que o presidente perdeu cada vez mais apoio no legislativo. É isso, valeu, tenha um bom dia. A Revolta Armada foi uma revolta realizada pela Marinha, que era chamada de Armada em 1891 e que acabou durando até 1894. Essa rebelião teve início em novembro de 91, quando o então presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso e terminou no governo de Floriano Peixoto em abril de 94. Por isso o conflito é dividido em primeira revolta da Armada e segunda revolta da Armada. O principal objetivo da primeira revolta era de forçar o presidente Deodoro da Fonseca a reabrir o Congresso e terminar o estado de sítio. Além disso, eles também queriam igualar os direitos e salários do Exército e da Marinha, e aumentar o protagonismo desta arma no governo. Já a segunda revolta lutava contra a violência e a repressão de Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista que ocorria no Sul no mesmo período. Ambos os líderes entraram em contato e buscaram se unir. A principal causa da revolta era a insatisfação da Marinha, pois os 2 governos foram exercidos por 2 representantes do Exército, tanto que o período é conhecido como República da Espada. A Marinha era uma arma ligada à monarquia, então não havia participado nem apoiado o golpe da República que ocorreu em 1889. Por isso queriam a saída de Floriano Peixoto e a entrada do almirante Custódio de Melo, que pretendia se candidatar a presidente. Assim a revolta declarada é liderada por ele mesmo e Saldanha da Gama, entre outros oficiais da Marinha. A primeira revolta, que foi em 1891,
teve os navios de guerra que estavam ancorados no Rio de Janeiro sendo tomados pelos rebeldes e passaram a patrulhar a Baía de Guanabara, lançando bombas contra a então capital da República, o Rio de Janeiro, assim acabando na renúncia do presidente alguns dias depois, no dia 21 de novembro de 1891. Sejam bem-vindos, ouvintes da Mix Lajaica. Hoje vou falar um pouco sobre o governo de Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. O governo de Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894, foi o segundo do período histórico conhecido como República da Espada. Como ele era vice-presidente do Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu a presidência quando este renunciou em novembro de 1891. Foi caracterizado principalmente pela adoção de medidas populares, o enfrentamento de movimentos de oposição e a consolidação da República. Suas principais medidas econômicas e políticas são a reabertura do Congresso Nacional, a concentração do poder nas mãos do presidente executivo, e por essa característica centralizada, ele chegou a ser conhecido como Marechal de Ferro. Adotou medidas para enfraquecer e combater monarquistas, suspendeu o estado de sítio instituído no Brasil durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, adotou medidas econômicas protecionistas, visando favorecer e obter o apoio da emergente indústria brasileira. Neste sentido, possibilitou empréstimos às indústrias, além de adotar medidas de proteção alfandegária. Para obter o apoio político das classes populares e médias, principalmente dos centros urbanos, ele adotou medidas visando baixar o preço de alimentos, como, por exemplo, a carne bovina e o peixe. Ele enfrentou protestos e oposições de alguns setores sociais que questionavam a legalidade do seu governo. As oposições ao governo de Floriano chegaram com a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Boa tarde, pessoal. Hoje vou falar sobre a Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Seu início deu-se no ano de 1893 e perdurou até o 1895, envolvendo os mais importantes grupos políticos. A República dava seus primeiros passos, dois grupos pleitavam o poder. O Partido Federalista, que agrupava a antiga nata do Partido Liberal da época do Império, comandado por Gaspar da Silveira Martins, e o Partido Republicano Rio-Grandense, do qual fazia parte dos adeptos da República, que era dirigido por Júlio de Castilhos, então governador. A facção dos federalistas resguardava o sistema parlamentar do governo e exigia a análise de constituições estaduais com o objetivo de as retificar, caso necessário, antevendo a possível concentração política e a fortificação do Brasil como União Federalista. Já o Partido Castilhista era favorável do positivismo, viver a vida baseada nos fatos e na experiência, rejeitando tudo que é nebuloso e sobrenatural, do presidencialismo e da liberdade e se administrar um Estado segundo suas leis. Os secretários dos federalistas eram conhecidos pelo nome de gasparistas ou maragatos, e os correligionários de Júlio de Castilhos foram dominados castilhistas ou pica-paus. No dia 17 de junho de 1892, Castilho foi proclamado presidente daquele estado. Os federalistas não aceitaram e reagiram, colocando nas ruas cerca de 600 homens sob a liderança de Gumercindo Saraiva, os quais venceram os soldados que se encontravam sob as ordens do coronel Pedroso de Oliveira. Várias outras batalhas ocorreram, sendo as mais conhecidas as das Lagoas da Branca e a Restinga de Jarraca, culminando na vitória dos Maragatos e no poder absoluto sobre a fronteira. Os Maragatos exigiram a destituição de Júlio de Castilhos e a consumação
de plebiscito, no qual fosse permitido que o povo indicasse o tipo de governo que almejava. Uma instabilidade política e social é capaz de abalar qualquer estrutura de governo. Em setembro de 1893, Custódio de Melo iniciou um segundo levante da Marinha, desta vez contra o presidente Floriano Peixoto, afirmando que este governo era inconstitucional. Contudo, esta revolta somente revelou a frustração do almirante Custódio de Melo, pois naquela época ele pretendia suceder o Floriano. E além disso, naquela época a Marinha e o Exército estavam se contradizendo e mostrando a importância e o prestígio político que Custódio de Melo e Floriano Peixoto tinham um contra o outro. E em meio a todos esses desentendimentos, Aquibadã tentou tomar o paiol sediado em Niterói, paiol de munição, mas sem sucesso, acabou não conseguindo. Enquanto toda a esquadra bombardeava o Rio de Janeiro e todas as fortalezas, a capital do estado foi transferida para Petrópolis e a população alinhou-se com o governo na defesa da capital, formando os batalhões populares. Uma nova esquadra governista era organizada com a compra de novos navios dos Estados Unidos, que eram entregues ao comando do almirante reformado Jerônimo Francisco Gonçalves. Foi apelidada pelos revoltosos Esquadra de Papelão. Naquele momento, o almirante Saldanha de Gama assumia a revolta na Baía de Guanabara. E Custódio de Melo rumava para o sul, se unindo aos maragatos da Revolução Federalista, chegando até auxiliar na expansão da sedição para Santa Catarina e Paraná. Após vários e intensos combates, os revoltosos foram dominados, Custódio de Melo acabou fugindo para Buenos Aires e Saldanha da Gama foi obrigado a refugiar-se a bordo de navios portugueses. Ao final dos 4 anos de mandato do governo republicano, quando todos esperavam a continuidade da ditadura florianista, Floriano convocou reeleições, saindo-se vitorioso o candidato do Partido Republicano Paulista, Prudente de Moraes. Ali então se encerrava a regência, a República da Espada, iniciando a República das Oligarquias, que logo após isso foi marcada pelo predomínio do setor cafeiro.